Olá, tudo bem? Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui. Meu nome é Adriana Couto, eu sou jornalista. Fico muito feliz de estar mais uma vez aqui na Casa TPM. Que bom que a gente possa refletir sobre o feminino, sobre estar no mundo, sobre quem a gente é, aquilo que a gente faz todo dia, né? E saber e ouvir histórias de mulheres, né? Que estão aí no mundo, se desafiando, nos inspirando, pode ser importante, não é? Para a nossa transformação. E é isso que a gente quer com esse papo hoje. A Ionara Rabelo é psicóloga, pesquisadora, professora. Ela é integrante do Médicos Sem Fronteiras, uma instituição que tem uma atuação no mundo inteiro. Questões humanitárias importantes, ela vai falar mais sobre isso aqui com a gente. Ela tem experiências muito que a gente tem que ouvir, de atuações em zonas de conflito. Então, a gente quer saber mais dessa mulher, que em casa, que fora de casa, que dentro da universidade, que fora do Brasil, tem que lidar com tantas questões. Quer dar boa tarde para todo mundo, Ionara? Boa tarde a vocês. É um prazer estar na Casa TPM, é um prazer ter a oportunidade de conversar com vocês um pouquinho sobre as experiências como psicóloga em Médicos Sem Fronteiras. Então pronto, vamos começar do começo. Psicóloga, o que você queria? Por que você decidiu ser psicóloga? Eu queria engenharia genética, só que não tinha lá em Goiás, de onde eu sou. Na época que eu fui fazer, e eu teria que fazer biologia para depois fazer especialização, cheguei na universidade, qual outro curso que poderia ter pesquisa e alguma coisa na área do comportamento foi psicologia. Então, na verdade, eu cursei psicologia e educação física ao mesmo tempo. Eu sou formada nas duas graduações e adoro as duas, mas psicologia foi o que eu me dediquei e consigo até hoje, né, trabalhar. No Brasil, você teve uma atuação muito grande na questão de violência, né? De pessoas com traumas de violência. Conta pra gente um pouco. Aqui no Brasil, eu sou psicóloga da Secretaria de Saúde da cidade de Goiânia. Eu sou uma defensora do SUS, Sistema Único de Saúde, tendo a rede de proteção a crianças, adolescentes, mulheres e idosos em situação de violência. Antes eu atuava num centro de atenção psicossocial que trabalha com pessoas, o que eu atendi era com adultos com transtornos mentais. A lógica que a gente trabalha e a experiência que eu tive aqui sempre foi uma experiência de trabalhar na base comunitária, com os atores locais, com diferentes setores, por exemplo, falar com a assistência social, com a educação. Então, aqui no Brasil, a base que eu tenho é de trabalhar em grupo, em rede, para que nessa rede a gente consiga encontrar as estratégias de apoio para as pessoas em situação de violência. De alguma forma, essa sua experiência te levou ao Médicos Sem Fronteira? Levou, porque quando eu estava atuando ainda no CAPS, no Centro de Atenção Psicossocial, eu comecei a fazer pesquisas sobre saúde mental e gênero. Eu queria desenvolver estratégias que fossem estratégias qualitativas, metodologias que fossem de participação para trabalhar com grupos de mulheres que utilizavam bem os diazepínicos, os diazepams, lorazepams da vida, e utilizavam por tempo prolongado para calar a violência. E aí eu consegui fazer um estágio fora, na ONU Mulheres, por 3 meses, com metodologias ativas. E lá conheci Save the Children, Oxfam, Médicos Sem Fronteiras, Médicos del Mundo. Quando eu voltei, sabe aquela cara de pau que a gente faz para orientadora de doutorado? Eu falei assim, olha, foi tão bom que eu precisava um pouquinho mais. Ela falou, o quê? Eu falei assim, eu queria me candidatar para Médicos Sem Fronteiras para eu ir a terreno, porque onde eu fui era a área meio, né? Ela falou, então tenta, né? Eu tentei e deu certo. Eu fui parar 6 meses na Palestina. Foi assim que... Já foi a sua primeira experiência? Foi. E 6 meses na Palestina? Isso. E aí, qual era a sua atuação na Palestina? Em que grupo de trabalho você atuava? Na Palestina, nos territórios ocupados da Palestina, vocês sabem que a gente tem vários projetos lá, na cidade de Hebron, Nablus e em Gaza. Eu fiquei na cidade de Hebron, que é uma cidade na Cisjordânia, em que tem muitos conflitos entre israelenses e palestinos, e conflitos entre os palestinos também. E era um projeto de saúde mental, um projeto para lidar com pessoas que tinham sido vítimas de violência, né, desse conflito, pessoas que tinham sido vítimas de maus tratos na prisão, tortura, crianças que tinham alterado o comportamento em função da violência. E por 6 meses a proposta era de um atendimento psicoterápico breve,
de preferência que fosse na casa da pessoa, porque se ela saísse e passasse por aqueles postos de checagem, ela poderia ser presa. Então, a gente passava o dia inteiro em campo mesmo, de carro, fazendo visita domiciliar e fazendo os atendimentos em casa. Mas como foi para você chegar na Palestina, chegar nesse local em guerra, destruído, e você ter que ter contato com essas vítimas? Foi chocante para você inicialmente? Foi difícil? Qual o nível dessa dificuldade? Difícil foi, né? A situação na Palestina é um pouco distinta da Síria, que é uma guerra em andamento e muito mais voraz, né? A da Palestina é uma guerra crônica. Aí eu vi uma das pessoas falando agora que ela está aos 19 anos e está cansada, e eu encontrei com senhoras que tinham 66, 76, e elas tinham a chave da casa delas lá na costa, né, onde agora tem grandes cidades israelenses, e ela mostrava a chave para mim e falava assim: aqui é a chave da minha casa, eu vou voltar um dia. E tem mais de 40 anos que ela não está nessa casa mais, essa casa não existe. Então, a resistência e a luta que eu via nessas famílias, quando eu cheguei, foi difícil, foi porque eu tive que fazer várias adaptações. Aqui a gente atende na língua portuguesa, lá eu tinha que atender em inglês traduzido para o árabe. Então, primeiro tem que ter toda uma horizontalidade entre eu e a minha tradutora. E tinha umas coisas engraçadas, acho que ela pensava que eu era muito burra. Porque você sabe que quando a gente vai atender, né, quem faz psicoterapia, tem horas que você fala uma coisa, o seu psicólogo, a sua psicóloga repete a pergunta para você, né? Aí a pessoa acabava de falar assim: então eu levei 7 tiros e as 7 cápsulas estão dentro do meu corpo. Aí eu repetia: você levou 7 tiros e as cápsulas estão dentro do seu corpo, para ver se a pessoa continuava a falar. Aí a tradutora virava para mim e falou assim: foi, ele já falou isso. Eu falava assim, e até a gente explicar o que é psicoterapia, o contato, ela me explicar como é que eu entendia a linguagem corporal árabe. Nos primeiros dias a pessoa estava lá, blá, 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 eu falava assim, ela falou sim, alguma coisa, alguma coisa. Aí na hora que a tradutora traduzia, era não, alguma coisa, alguma coisa. Eu falei, gente, aqui no Oriente Médio até a linguagem corporal é o contrário, né? Aí eu descobri, quando eles vão falar não, eles falam lá. Aí eles fazem, faz lá e faz assim. Quando é sim, é para baixo. Quando é não, é para cima. Então, quando eles faziam assim, eu pensava que era sim, aí era não. Então, até adaptar. Então, foram várias adaptações. A primeira, da língua. A segunda, como atender, que leva o dobro do tempo. A terceira, a cultura muçulmana, que é muito acolhedora, muito família. Não é aquele paciente identificado que você leva para o consultório, é aquela criança que é o neto, que é aquela avó, a tia, a irmã, todo mundo vai ficar junto no atendimento. Então, várias sessões até que ela conseguisse confiar em mim para me deixar ficar com a pessoa, mas tinha que cuidar do sofrimento, que o sofrimento era coletivo. Cuidar do sofrimento coletivo. Estou fazendo o que eu fiz com a minha tradutora. Eu tô. Eu tô, porque eu quero que você fale mais sobre isso. Tá. Porque é uma missão que inicialmente é linda e pesada ao mesmo tempo. Isso. Quando a gente chega numa casa palestina ou numa casa síria, a gente é acolhido pelas mulheres da casa. Eu não posso nem tocar, nem cumprimentar o homem, porque pela religião, né, ele não tem esse toque entre homem e mulher. E quando essa mulher da casa me recebia, ela me recebia fazendo um checklist para ver se eu seria acolhida. Então, ela perguntava de onde eu era. Aí eu falava que era do Brasil. Isso, eles já abriam um sorriso, porque para eles o Brasil não era um país colonizador, não é um país que invadiu outro país, que estava em guerra. Depois ela perguntava, você é casada? Sou. Você tem filhos? Tenho. Aí ela ria. Você está aqui porque seu marido é pobre, você não pode sustentar? Eu falei, não é assim, a gente é trabalhador, mas... Porque aí eu pirava a cabeça dela, porque ela não dava conta de entender como que uma mulher saía do seu país e ia para outro sem que precisasse. Só nisso eu já via que tinha algumas barreiras ou mitos que eu quebrava com ela. E ela precisava refletir muito para ver quem era aquela mulher que estava diante dela. Quando ela deixava eu entrar, as dores da família eram colocadas. E aí, muitas vezes, era assim, aquele menino que passou a fazer xixi na roupa, passou a não controlar os esfínteres mais, desde que teve uma invasão do exército na casa dele, espancou ele.
Aquele menino, ela trazia o menino e trazia as dores de todos os meninos dela, dos outros que tinham morrido, daqueles que estavam na prisão. Então, era um sofrimento que não se localizava naquele menino, mas aquele menino dava voz a tudo que tinha daquela família para ser falado. E a gente precisava cuidar. E aí precisava cuidar daquele menino junto daquela avó e criar e fortalecer os laços deles para que eles tivessem a possibilidade de se reconstruir, um dando suporte ao outro e não se matando, porque aí a ideia era que eles ficavam muito nervosos uns com os outros, batiam muito nas crianças, né? E naquele país era permitido. Então, a dor e o sofrimento, ele era expresso através da violência. Então, o nosso trabalho era reconfigurar, para que aquele sofrimento não fosse expresso via violência e que eles cuidassem dos outros. Isso te transforma também, né? Nossa. Cada missão, cada pessoa que você conversa. Tem mais duas colegas aqui de Médicos Sem Fronteiras. A Aline Calista é médica, está aqui. Dá um oi pra gente. Dá oi, Médicos Sem Fronteiras. A Nanda Kim, antropóloga, promotora de saúde de Médicos Sem Fronteiras também. Acho que elas podem falar assim como eu. A Aline voltou e ela está se curando com um bebê no colo, né, Aline? Cadê? Tá ali? É ali, a Belzinha. Que maravilha. E tem Débora Noal, que é uma amiga nossa psicóloga, ela diz que ela volta com várias feridas abertas e ela é como se fosse um gato que fosse lambendo cada ferida. Eu volto meio... Eu já não sou uma pessoa muito no eixo, mas quando eu volto, eu não volto tanto no eixo. Eu não consigo... Vou dar alguns sintomas para vocês ver se vocês me entendem. Quando eu volto, eu não consigo dirigir, porque eu já quase sofri acidente de carro, porque a minha atenção é como se eu não estivesse aqui ainda. Eu não consigo vestir as roupas que eu deixei no Brasil. Eu só visto as roupas que eu usava lá no projeto. Eu volto, e a gente tem jet lag, então eu volto, a gente não consegue dormir direito. E a gente tem muitos sonhos, e a gente volta com os sonhos e as vozes que ficaram lá. Os primeiros retornos são os mais difíceis, porque a gente sente que abandonou os nossos pacientes. A gente sente que, no meio do caminho, alguma coisa a gente deixou para trás. Depois da primeira volta, da segunda volta, a gente acredita que pode voltar naquele local, mas se não voltar, a gente vai encontrar um outro João ou Maria em outro local que também precisa de você. Mas os retornos são doídos. Parece que a gente não faz parte mais de lugar nenhum no mundo. Acho. Um amigo meu me define como híbrida. Eu saio daqui, vou para lá e fico com saudade de comer piqui e pão de queijo. Eu volto de lá para cá, eu fico com saudade de acordar de madrugada e pegar primeiro o carro que vai trabalhar no hospital. Então, a gente fica sem lugar. E a sua família? Você tem 2 filhos, né, que já são jovens adultos, 20... A Inayana fez 24, João Vitor 20. Uau, que mãe jovem, eu não? tive eles numa idade que isso era legalizado, tá, gente? Então, um amigo meu perguntou. Eu tinha filhos com 23. Eles apoiaram essa escolha sua? Não. Não? Minha filha tinha 16, há 8 anos atrás, a primeira vez que eu fui, né? Ela teve uma crise de choro no ensino médio, a coordenadora me ligou uma semana antes de eu ir para a missão. Aí eu levei ela para tomar café e conversava, e falava assim, olha, tudo tem hora, Inayana, não é porque eu vou para lá que eu vou morrer. Aí agora ela vai para a farra, apronta todos, eu falo, você vai morrer? Ela, tudo tem hora, mãe, não é porque eu vou para a farra que eu vou morrer. Ela já usa. Então, não é fácil. Então, eles ficaram com muito medo, meu menino era mais novo, tinha 12 anos. Acho que ele não entendia tanto. Agora a gente conversa mais, mas só de voltar para casa e contar para eles, as crianças palestinas ou as crianças sírias com que eu estive, o que a gente trabalhou, as experiências de vida que elas têm. Eu acredito que eu coloco mais 2 seres no mundo que têm uma perspectiva mais humanizada e que acredita que se a gente cuida de todo mundo, a gente está cuidando da vida. Então, meus filhos estão... Estou tentando. Maravilha. Mas é difícil, né? Você estava contando para mim... vou falar. Você estava contando para mim que quando você chega em casa, você volta, você tem que voltar aos poucos, né? Isso. Quando eu volto, eu não posso sentar no sofá. Aí eu chego e digo, o que vocês estão assistindo? Aí eu vou chegando, né?
Não, mãe, você não tem lugar aqui, não. Você passou 3 meses fora. Então, literalmente, eu perco o lugar no sofá. Eu não posso sentar, então eu tenho que sentar. Eu ponho a cadeira do ladinho e sento humildemente lá no cantinho, esperando. Eu não dou bronca nas primeiras. Alguma coisa muito errada está acontecendo, eu chego com calma, porque eu sei que se eu der a bronca, eles vão falar assim, quem é você que não estava aqui nesses 3 meses? Então, eu volto aos poucos. Eu volto dizendo assim, eu vou cuidar de vocês aos poucos, mas literalmente também meio que lambendo as feridas, porque eu abandonei. Foi o abandono para eles. E aí, para voltar, eu tenho que voltar conquistando de novo esse lugar. Até chegar o momento que eu posso dar umas bronquinhas, alguma coisa assim. Mas, no geral, eu volto meio que devagar, doce, meiga, coisa que eu não sou, dizendo assim, ó, então eu estou voltando devagarzinho, mas eu perco vários locais. Eles já me ameaçaram que quando eu voltar vai ter 4 cachorros morando lá em casa. Aí eu falei assim, não é possível. Eu falei assim, depende do número de meses, vai ser 3, 4 ou 5. Então, pode ser que eu volte para uma casa cheia de cachorros daqui a uns dias. Quantas missões você já acompanhou, já participou? Eu participei de 7 projetos com Médicos Sem Fronteiras. 3 vezes eu fui para o Oriente Médio, né? Uma vez na Palestina, 2 na fronteira com a Síria. Eu fui para o projeto de Ebola na Libéria, que foi uma das maiores epidemias a maior epidemia que a gente já teve. Eu estive após o terremoto do Equador, agora em 2016. E aqui no Brasil, eu também fui para Tabatinga, no norte do país, quando os haitianos estavam chegando para o processo migratório, acho que há uns 6 anos atrás. Dessas experiências, alguma delas te deixou marcas mais profundas? Olha, talvez a mais forte tenha sido o projeto de Ebola na Libéria. É um projeto que a gente vai e que tem mais mortes, né? Geralmente a gente vai para projetos, a gente consegue muito mais salvar vidas, mas no Ebola não. E no Ebola, é uma missão sem contato, não sei se vocês já viram isso. Na hora que a gente entra dentro do avião e chega no país, você não encosta em mais ninguém. Então, você não toca, a gente cumprimentava batendo o pé, você não toca, você não passa uma caneta para o outro, então a gente tinha esse espaço aqui para trabalhar, então a gente não encostava jamais, e isso era tão gritante que mentalmente eu já não encostava em ninguém. Teve um dia que eu voltei para casa, estava passando um filme, e alguém veio e abraçou outra pessoa. Aí eu olhei e assustei, assim, meio que travei, pensando, nossa, ela está abraçando. Então, você literalmente tem um outro jeito de funcionar corporalmente. Para a gente entrar na área de risco, a gente tem que vestir, acho que mais de 23 itens do que a gente chama de PPI, e é muito quente. Então, quando eu precisava entrar na área de risco, eu falava com o paciente se ele estava bem, eu pedia para ele sentar, eu conversava, falava, eu vou entrar, Ionara, porque ele só ia enxergar meus olhos. E aí, quando entrava, a gente só pode ficar 50 minutos, estava escrito aqui o horário, a gente quase que derretia, a gente saía com a roupa encharcada, que fazia uns 46, 47 graus, eu acho, que é tudo plástico, né, que a gente veste. Então, entrava, estimulava o paciente para comer, para beber, para jogar algum jogo. Com crianças, a gente estimulava muito com o jogo. Então, toda hora entrava uma equipe, porque só podia ficar 50 minutos para essa criança estar sendo estimulada o tempo todo. E aí, estimulava, mas, ao mesmo tempo, eu tinha que acompanhar em que momento aquela pessoa não conseguiria sobreviver. E no Ebola isso é muito difícil. Aqui no Brasil, quando a gente lida com doenças crônicas, a gente sabe que a pessoa pode entrar em cuidados paliativos, dá tempo de fazer isso. No Ebola não dava, a pessoa entrava e poderia ser, em poucas horas, ela podia morrer. Então, a gente fazia o máximo para estimular, mas alguma hora eu tinha que falar para a equipe, espera, deixa acalmar, porque agora ela não consegue mais. E aconteceu isso com uma das primeiras pacientes que eu tive, era uma criança de 12 anos. A gente estimulou ela por vários dias e, por fim, ela já não respondia. Eu trouxe a família dela para visitá-la, para ver se ela animava, mas aí, num dia, ela já tinha movimentos oculares que indicavam que já tinha algum dano cerebral. E a gente estava fazendo uma historinha com ela, que era uma de um cachorrinho, que o cachorrinho adoecia. O que o cachorrinho precisava para melhorar? E aí ela falava o que precisava e a gente tentava trabalhar a partir disso para ela fazer. E aí, por fim, ela já dizia, não, o cachorrinho não vai melhorar, o cachorrinho vai morrer.
Ela mesmo já antecipou a própria morte. E aí eu trabalhei para a equipe para trabalhar o máximo de conforto com ela, o que ela precisava de brincar para se despedir. E para a equipe foi muito terrível, porque a equipe tinha que estimular a vida o tempo todo. Se ela tivesse que preparar uma pessoa para a morte, era como se ela tivesse que desistir. Então eu tive que cuidar muito da equipe para saber, agora é um trabalho muito, mas muito humano, fazer essa menina morrer com o mínimo de conforto, sabendo que a gente está cuidando dela e que ela não está sozinha. A gente vai mostrar para ela que ela e o cachorrinho vão morrer, mas não vão morrer sozinhos. É isso. O trabalho com as crianças é um trabalho que... Você contou uma história agora que já sensibiliza a gente, e porque a criança tem essa ligação, a gente pensa, qual é o futuro da nossa sociedade? Que futuro é esse que a gente está traçando? Como que as crianças lidam com essas questões? Como é que vocês trabalham essas questões da violência, do trauma com as crianças? É interessante que as crianças respondem muito rápido, rapidamente, e é incrível porque se elas não falam a mesma língua que a gente, ela não entende por que eu sou a pessoa que brinca com ela e não fala com ela. Tinha um menininho de 6 anos que, aí até eu tive que aprender isso. Quando é feita a tradução, a tradutora tem que falar sempre eu, na primeira pessoa. Então, eu falo assim, eu gostaria que você falasse tal coisa. A tradutora fala, eu gostaria que... Aí, um dia, a gente estava com um menininho bem pequenininho, de 2 aninhos. Aí, eu falei assim, eu queria brincar de carrinho com você. Aí, a tradutora falou, eu queria brincar de carrinho com você. Ele pegou o carrinho e tá na cabeça dela. Ele dava com ódio da gente brincar. Aí, eu aprendi que com criança pequena não pode falar. Eu falo assim, ela quer brincar com carrinho, que aí tem que voar o carrinho na minha direção e não na da tradutora, né? E aí, com esse de 4 aninhos, ela já sabia, de 4 para 6, ela falava assim, ela está perguntando isso, ela para a criança entender, porque senão para ela não conseguia fazer essa abstração de que ela era minha voz. Aí teve um dia já no final, então a gente brinca. Então, esse menininho, por exemplo, a gente só brincava de carrinho e conversava de como, por exemplo, brincando de carrinho, dava para a gente falar das brigas que ele tinha com os irmãos, com o pai e tudo. E no final, ele veio para o meu colo, sentou literalmente e falava assim, por que você não fala comigo? Me exprimi. Tipo assim, que coisa é essa? Você está brincando comigo? Eu estou entendendo quase o que era. E a outra vez, então assim, você via que tinha uma sintonia. E teve uma outra criança que eu trabalhei com ela por 5 meses. Por 5 meses, a gente serviu chá. Entre os povos muçulmanos, eu chegar e servir chá é uma tradição, né? Igual que entra, toma um cafezinho, né? A gente faz. Então, eu servi o chá. E aí, a gente brincou de servir chá por 4 meses. E nesses 4 meses, a gente falou de dor, de briga, tinha muita violência intrafamiliar entre os pais com ela. As crianças eram espancadas. E a mãe sentava para o chá com a gente conversava sobre isso. E aí foi só isso, de servir chá. Aí ela punha cenoura de um chá, a gente fazia uma mistureira esse chá, e era isso, e conversando. E foi um dos casos mais difíceis, que foi o primeiro que eu tive, e tinha uma síndrome do espectro autista, que era difícil, eu estava acompanhando com o médico junto, mas aí, ao final de 4 meses, eu já precisava me despedir dessa criança. E aí, um dia eu cheguei, a mãe falou assim, nossa, eles estavam brincando de você. Eu falei, como brincando de mim? Ela falou assim, ela e o irmãozinho dela estavam brincando que eles eram você e a tradutora. Eu falei, nossa, me conta que jeito que eles fizeram. Brincou de mim, quer dizer que introjetou alguma coisa, né? Aí falou assim, ela era você e ele era a tradutora. E eu era cliente, eles me puseram aqui de frente. Eu falei, jura? O que eles te falaram? Morrendo de medo, né? Aí ela... Você não pode bater nos seus filhos. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu nunca falei isso, porque na Palestina é permitido, né? Eu falei, mas eu não falei isso para a senhora, não. Ela falou, não, eu entendi que foi o que eles entenderam. Você sentava e ficava brincando com eles, e tudo que era coisa que a gente poderia bater, você encontrava um outro jeito de fazer. E eles aprenderam que tem outro jeito que não precisa bater. Eu falei, nossa, que legal. Mas que jeito que ela me imitava, eu interessada, né?
Aí ela falou assim, ela só falava assim, chu é o quê, né? Eu só sabia falar chu em árabe. Aí eu ficava, churrada, o que é isso? Churrada. Eu falava, e o que ele traduzia? A senhora está fazendo isso. Um chu virava isso tudo. Eu falei, tá valendo. Então, brincando, jogando, conversando, a gente fomenta uma outra forma de vivência que é sem violência. As crianças pegam rapidamente, elas dão aula para os pais depois. Maravilha. Que atributos que essa equipe que trabalha nessas regiões tão difíceis e com uma pressão psicológica tão difícil tem que ter? Vocês têm que estar preparados para quê? Vocês têm que ter que competências? Acho que a primeira coisa, mesmo no Rio de Janeiro, que é onde funciona o nosso escritório, as pessoas que vão para lá fazer entrevista, a primeira coisa que é pedido é flexibilidade. O que você tem de humanitário, o que você tem de querer ajudar, querer fazer, querer mudar o mundo. Flexibilidade para os contextos, ser aberto a ir trabalhar com países com cultura totalmente distintas e não querer carregar a sua verdade ou a sua cultura como única. Trabalho em equipe, muito trabalho em equipe, paciência e velocidade. Não dá para a gente ser aquela que fica meio parada esperando a coisa acontecer. Tem hora que a gente chega, tem que montar um projeto, em 24 horas você já tem que ter articulado com as pessoas e começa a atender daqui 2 dias. Então, é assim. Tem alguns atributos que são assim colocados como atributos femininos, né? Que tem a ver com essa questão do acolhimento, da empatia. No seu trabalho, você vê que esses atributos estão ligados às mulheres? Ou não? É um atributo das pessoas que estão lá? Em Médicos Sem Fronteiras, homens e mulheres, a gente tem código de conduta, o processo que a gente passa de trabalho em equipe e de se conectar com o outro, homens e mulheres dividem as mesmas questões. Eu acho ótimo, por exemplo, quando eu chego num lugar que o chefe de logística ou quem dirige carro são mulheres. Então, tem alguns locais que a gente já subverte a lógica. E aí, a mulher está nesses espaços que até então a gente via mais homens. E eu acho muito legal quando a gente vai para projetos em que a maioria de nós somos mulheres. Em vários projetos, a maior parte de nós. Então, assim, tem muitos projetos que a gente é meio a meio, homens e mulheres, mas já, por exemplo, uma das últimas equipes que eu trabalhei na Libera, a maioria era mulheres. Por que você acha que isso acontece? As mulheres procuram mais por esse tipo de ação, de atividade? São mais preocupadas com a questão humanitária? Não, quando a gente fala das equipes maioria mulheres, é o seguinte, Médicos Sem Fronteiras tem as pessoas como eu que saem do país e vai trabalhar num outro país, que são chamados expatriados, mas eles são um número menor. Grande parte das pessoas são trabalhadores do local. E aí, na saúde, assim como a educação, existe um movimento de aumentar o número de mulheres atuando na saúde. Então, a gente vê isso nesses espaços de mulheres atuando mais na saúde e na educação. Entre as pessoas que viajam, o número é igual. Homens e mulheres é igual, os que saem do seu país para ir trabalhar. Bom, a gente ouviu muitas vezes que nós, mulheres, temos mais resiliência. A gente tem mais força para conseguir aguentar diversidades. A gente passa por muitas diversidades. A gente vive numa sociedade machista. A gente foi conquistando uma casca. É uma tese que você concorda ou não? A mulher tem mais resiliência? Eu não consigo responder se tem. A gente é quase que obrigado, desde pequenininha, a responder de forma mais resiliente, porque senão a gente não aguenta as pancadas, né? Então, eu vejo que, culturalmente, a resiliência é um atributo que mulheres precisam desenvolver mais rápido que homens, mas, nesses países que eu já estive, principalmente nas áreas de conflito, ambos precisam desenvolver, porque passar 7 anos num país em guerra, e que você já não tem dinheiro, casa, comida, e pensar que sobreviver vale a pena, precisa de muita resiliência. Então, crianças que nunca foram à escola e continuam a sofrer com a guerra na Síria e com a maior parte da família sendo assassinada, eu vejo que as crianças precisam desenvolver resiliência. E elas não têm nem a possibilidade de ter uma infância normal, o que dirá uma infância com resiliência. Então, eu acho que é um atributo que forçosamente é imposto para as mulheres, mas que ambos, homens e mulheres, precisariam desenvolver.
E você, nessa sua super rotina, tem tempo de ser vulnerável? Quem cuida de você? Quem cuida de você? Amigas e amigos cuidam de mim. Quando eu estou em projetos, eu escrevo, de vez em quando, tenho um diário, escuto música, faço terapia, faço vínculos. Assim, quando eu chego, eu não consigo falar igual eu estou falando aqui. Mesmo assim, eu não sei se vocês perceberam, tem umas horas que eu dei uma engasgadinha, né? Quando eu chego, eu não falo sobre o que aconteceu, eu passo um tempo só comigo. E, gradativamente, eu vou filtrando, porque mesmo no nosso trabalho, muita coisa eu não posso falar. Então, eu preciso filtrar, e, nesse filtro, eu vou compartilhando aos poucos. Eu percebo que isso é danoso, porque grande parte das pessoas que são muito próximas falam assim, e aí, como é que foi? Aí não dá para você contar igual foi no meu. Nossa, foi ótimo. Não é assim. Então, foi tudo bem, estou viva, voltei, né? Então, é nesse nível, para depois compartilhar um pouquinho mais. Então, com o passar dos anos, eu aprendi a selecionar o mínimo que é possível compartilhar, para que eu não perca amigos e os meus familiares, para eu ter alguma coisa com que conectar com eles. Mas, realmente, é muito solitário e a gente volta aos poucos. Então, eu volto aos poucos, conto aos poucos e me vinculo aos poucos. É assim que eu me cuido. E para finalizar, eu queria que você pensasse, como nós todas estamos pensando aqui hoje, sobre como estaremos daqui a 20 anos. Como você imagina o mundo daqui a 20 anos, a situação da mulher daqui a 20 anos? Começando pela utopia, que a utopia é o norte, né? Um mundo sem conflitos e sem epidemias. Um mundo em que a gente tivesse menos necessidade de organizações como Médicos Sem Fronteiras. Que a gente imaginasse um mundo em que homens e mulheres pudessem literalmente compartilhar dores, angústias e valores. Porque a gente ainda está numa balança que isso tudo é diferente para um e para outro, como se fossem caixas diferentes. Então, daqui a 20 anos, eu me imagino uma velhinha desaforada, de cabelo branco, viajando pelo mundo e aprendendo árabe. E a gente quer voltar a falar com você. Eu não falei no começo da conversa que ia ser bom ouvi-la para a gente sair daqui inspirada? Então vamos bater palmas mais uma vez para Ionara Rabelo.